Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de HTML e CSS. Nesta aula nós vamos fazer a correção do exercício deixado na aula passada. Esta correção vai servir de revisão de tudo que nós já vimos até hoje e vamos acrescentar mais algumas tags aqui para termos noção sobre elas. Eu já tomei liberdade e criei uma pasta que se chama exercício, vocês podem ver aqui, e dentro dessa pasta eu coloquei uma imagem. Esta imagem nós vamos usar durante o nosso exercício. Aqui no meu explorador de arquivos eu vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de index.html. E mais uma vez, eu já tinha dito que este arquivo é o arquivo de entrada no nosso site. Mas o que isso realmente significa? Sempre que nós visitamos um site, nós temos a primeira página que nos recebe. Então, é esta página index. Mas não significa que nesse site só exista essa página. Nós podíamos ter aqui uma página que se chama sobre.html. Então, queremos falar um pouquinho mais sobre o que nós fazemos. Nós teríamos essas duas páginas aqui no nosso site. Então, quando nós visitamos pela primeira vez o nosso site, a página que vai nos receber, que será indexada no Google como primeira página, é a página que se chama index e não esta que se chama sobre. Então, dentro desta index, nós podemos navegar para a página sobre. Lembrem-se sempre que a página que vocês querem que receba os vossos usuários se chama index. Muito bem. Vamos aqui e vamos diminuir para termos um pouquinho mais de espaço. Vamos começar a criar o nosso site. Eu vou começar aqui, não vou usar Emmet, vou simplesmente usar este autocomplete aqui. Muito bem. Depois temos o nosso HTML. Aqui dentro desse HTML vamos usar algo que nós já aprendemos, que são os atributos. Queremos usar o atributo de língua aqui. Vamos simplesmente dizer que queremos usar português no nosso site. Dentro do nosso HTML, nós podemos ter o nosso head, desta forma aqui. Vamos identar isto aqui. Eu vou dar um tab aqui para identar. Muito bem. Aqui dentro, nós queremos criar o nosso título. Aqui como título posso escrever meu primeiro site. Muito bem. Eu quero adiantar que neste nosso projeto os textos não nos interessam muito. Eu vi vossos trabalhos ali e vocês entenderam muito bem o que era para fazer. Mas mesmo assim eu resolvi dar aqui uma pequena revisão daquilo que nós já vimos. Muito bem, já temos o nosso head. O que falta? Falta o nosso corpo. É aqui onde vamos colocar todas as nossas notícias. Para começarmos, eu vou criar um H1 para o nosso título. É o título da nossa notícia. Então podemos escrever este é o título da notícia. Perfeito. Se nós já temos o H1, nós podemos colocar aquela nossa linha de separação. Para isso nós usamos o HR. Queremos separar aqui. Eu vou rodar este nosso site para visualizarmos enquanto nós escrevemos. Vou abrir com Live Server e ele vai aparecer aqui. Muito bem. Antes mesmo de continuarmos, nós podemos usar também aqui um atributo para deixar um pouquinho mais bonito este nosso título. Aqui podemos usar o atributo style. Se vocês lembrarem, os atributos nós dissemos que eles são nome, valor. Mas o atributo style tem uma pequena diferença aqui. Eu já escrevi o nome do nosso atributo, vou colocar o sinal de igualdade aqui. E já temos as aspas ali. Então aqui temos que de novo escrever outro nome aqui. Qual é o atributo que nós queremos? Parece meio confuso, mas parece atributo de atributo. Nós temos o atributo aqui, mas esse atributo style leva aqui também algo que se parece com um atributo. Na verdade, é um atributo. Uma cor é um atributo. Então, depois disso, colocamos dois pontos. Logo, aparecem aqui as cores.
Então eu posso selecionar uma das cores aqui e eu posso colocar este castanho aqui. Nota que o nosso título aqui mudou de cor. Esse atributo é um pouquinho confuso daquilo que nós já tínhamos aprendido. Nota, nós temos o nome do atributo. Dentro, como valor, temos um outro atributo aqui. Vocês vão ver em CSS que a cor é também um atributo. Só depois é que nós temos esse valor aqui. Mas, em suma, isto tudo aqui é valor deste atributo aqui. Espero que isso não tenha feito muita confusão aí. Muito bem. Depois disso, nós podemos colocar uma imagem. Para isso, eu vou usar a tag imagem e vou clicar aqui. Nota que ele já nos traz o CRC para dizermos qual é a imagem que nós queremos colocar aqui. Então, minha imagem se chama img.jpg. É importante isto. Mas aqui temos também um outro atributo que é importante. Este atributo é importante para quando a nossa rede é lenta e a imagem demora a ler, por exemplo, quando nós estamos a navegar, sabermos mais ou menos que imagem é que nós esperamos aqui. Então, eu posso escrever aqui imagem de notícia. Mas é muito importante que sejam específicos aqui. Quando é uma pessoa, você escreve imagem de uma pessoa fazendo coisa X. É super importante que seja específico, porque você está a dizer ao usuário que a imagem que não abriu é disto, mas isto, para ele não ter surpresas depois de abrir. Assim podemos esperar. Ou melhor, para ele saber que a imagem que não abriu aqui é de coisa X. Muito bem. Esta tag imagem ela leva por si outros atributos, como este aqui de comprimento. Este atributo é de comprimento. Então, nós podemos dizer que esta imagem nós queremos que ela tenha 100%. O comprimento deve ser de 100%. Logo, ele vai preencher da esquerda até a direita, como vocês conseguem ver aqui. Mas podemos dizer também que a sua altura, que é o height, nós queremos que ele tenha de 400 pixels. Note que existe uma diferença entre percentagem aqui. Nós colocamos percentagem para o comprimento e colocamos pixel para a altura. Vocês vão aprender sobre essas unidades de medidas aqui no HTML porque são várias, mas elas existem. Temos a percentagem e aqui temos o pixel. Acredito que essa unidade de medida você nunca tinha ouvido falar, mas nós vamos aprender isso com detalhes lá no módulo de CSS. O importante é saber agora que isto existe. Mas aqui no 100% você também poderia mudar e dizer 100 pixels. Vocês vão ver que a imagem fica super esquisita aqui. Então, vamos manter o porcento. Muito bem. Depois de colocarmos essa nossa imagem, notem que nós continuamos aqui dentro do bar. Nós já tínhamos falado muito sobre isto. Aqui temos o nosso bar, onde fecha. Vamos colocar aqui um parágrafo. É um parágrafo que não diz nada. É só questão mesmo de termos conteúdo aqui. A seguir, podemos colocar um H2. Nas nossas notícias, normalmente, nós vamos ter títulos e subtítulos. Já temos um título ali e aqui vamos dizer este é um subtítulo. Perfeito. Já temos aqui o subtítulo. Queremos, então, escrever o conteúdo relacionado a este subtítulo. Vamos colocar o nosso parágrafo aqui. Dentro desse parágrafo, podemos colocar de novo esse texto aqui. Mas nesse texto, acontece que nós estamos a descrever uma situação que foi citada. Eu trago isto porque eu vi, num dos vossos projetos, tinha ali citações. Então, podemos colocar os dois pontos aqui para dizer que a próxima informação foi citada. Fora do nosso parágrafo, vamos colocar uma citação longa. Logo, vamos usar esta tag aqui que se chama block quote. Esta é uma citação longa, então podemos colocar aqui o texto que foi citado. Vocês podem ver aqui a diferença. Este é o parágrafo, mas a citação ela começa aqui dentro, exatamente a formatação de uma citação. Mas é importante dizermos também quem citou. Então, existe um atributo aqui que se chama
cite. Este é um atributo. Então, aqui podemos colocar um endereço de onde foi dito este assunto aqui. Então, colocamos um endereço aqui, pode ser google.com. Isto é imaginário. Muito bem, vamos continuar aqui. Vamos colocar um outro parágrafo. E desta vez eu posso colocar um texto um pouquinho maior. Então, multiplico por 2. Dentro deste texto aqui, nós queremos dizer que houve uma citação mais curta. Nota que aqui é um bloco de citação, mas nós podemos ter aquela citação em que só temos aspas ali para dizer que é uma citação. Podemos dizer que esse texto aqui todo foi citado. No vosso exercício, eu percebi que vocês vinham aqui e colocavam aqui este sinal aqui. Colocavam aqui aspas para dizer que houve uma citação. Mas o navegador não vai saber isso, por isso que tem um elemento específico para a citação, que é o quê? Simplesmente isto aqui. Estas são citações menores e não um bloco de citação. Se vocês voltarem aqui e visualizar, vocês vão perceber que aqui onde o cursor está a apontar, temos aqui aquele sinal. Quer dizer que há uma citação aqui, bem curta. E como normalmente nesse tipo de citações, o texto já diz quem citou, ou melhor, quem é o autor da citação, não temos aqui aquele atributo, não precisamos usar aqui aquele atributo. Depois de nós escrevermos o nosso texto, nós podemos chegar aqui simplesmente e pedir para eles lerem mais sobre este assunto. E para isso, nós podemos usar aqui um link. Mas primeiro, podemos dizer, queremos colocar dentro de um parágrafo e podemos dizer ler mais sobre nós. Vou usar sobre nós aqui, é para saber um pouquinho mais sobre nós. Digo nós aqui porque eu quero usar aquele documento sobre nós neste site aqui para vos mostrar algo, mas poderia dizer ler mais sobre esta notícia no site X. Então vou colocar 2 pontos aqui, eu vou colocar um link aqui. Este link vou escrever aqui, ler mais sobre nós aqui. Neste link eu poderia colocar um link externo aqui para lerem mais sobre esta notícia aqui. Mas eu quero que ele leia mais sobre nós aqui mesmo no nosso site. O que nós já tínhamos visto é o seguinte, nós podemos colocar aqui http e colocarmos, por exemplo, google.com. Mas nós queremos navegar dentro do nosso próprio site. Se vocês notarem aqui, no nosso explorador de documentos, nós temos este documento que diz sobre. E eu vou preencher ele aqui um pouquinho. Vou ser um pouquinho mais rápido agora. Criei aqui a estrutura. Posso escrever aqui no título apenas sobre. E vou colocar um H1 aqui e vou dizer também sobre nós. Muito bem. Vamos voltar ao nosso documento de index. E nós queremos que, ao clicar este link, o nosso usuário navegue para este documento aqui. Então, para isto, nós aqui colocamos uma barra e colocamos apenas sobre ponto HTML, o nome daquele nosso documento. Aqui tem que ser ponto HTML. E desta forma, o nosso usuário, assim que clicar neste link, ele continuará dentro do nosso site, mas irá para uma outra página do nosso próprio site. Então, aqui está. Isto é algo novo aqui que vocês podem fazer com os links. Acredito que nós vamos falar mais a fundo isto quando viermos falar dos links. Mas acho que já não ficou muita coisa por falar sobre links aqui. Mas nós teremos uma aula específica sobre links. Muito bem, se quiser voltar, é só clicar aqui e voltar para a página anterior.
Isto é mais ou menos tudo aquilo que vocês viram desde o primeiro dia até hoje. E este era o exercício que vocês tinham por realizar. Poucos apresentaram este trabalho, por isso eu fiquei sem saber quais realmente são as vossas dúvidas para poder trazer aqui nesta resolução. Mas eu peguei alguns trabalhos que apresentaram aí. Eu trouxe aqui aquilo que seria a forma correta de fazer. Nos vemos no próximo vídeo para a continuação do nosso curso.